Boa noite, o Jornal da Época está no ar e hoje vamos abranger as notícias de 1900 a 1930. Em maio do ano de 1900, foi declarada a epidemia da peste bubônica no país. O maior índice dessa doença estava entre a população mais pobre, entre os moradores da zona portuária e os trabalhadores de armazém. Foi nesse colapso de saúde que o governo convocou Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz e Vital Brasil, e assim foi fundado o Instituto Butantan em São Paulo e o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, com a função de fabricar soros e vacina contra a peste. No ano de 1902, o Rio de Janeiro era tão mal visto que era conhecido como túmulo dos estrangeiros. Foi nesse ano que foi eleito o presidente da República, Rodrigo Alves. O presidente, preocupado com a situação da epidemia na cidade, ele reconhecia que aquele momento era uma ameaça à exportação do produto e ele entendia a importância de uma capital moderna e que ele precisava amenizar aquele cenário de terror. E então, o que foi que ele fez? Ele deu como prioridade o saneamento básico e a reforma urbana da cidade. Então, o presidente convocou o engenheiro Pereira Passos para a prefeitura e o sanitarista Oswaldo para a Diretoria Geral da Saúde Pública. E foi nesse cenário de crise, onde faltava emprego, moradia, saneamento, que Oswaldo promoveu suas campanhas. Uma delas foi para exterminar os ratos cujas pulgas transmitiam a peste. Para cada animal capturado, era se paga uma recompensa. E ele também ampliou o Instituto Federal, que agora não só mais se restringia em fabricar soro, mas começou a dedicar-se em pesquisa básica e na qualificação de recursos humanos. Na época de 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral de saúde. O jovem médico e cientista teve que fazer campanhas sanitárias para combater as principais doenças, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, ele adotou métodos como o isolamento dos doentes, a captura dos vetores, mosquitos e ratos e a desinfecção das moradias em áreas de foco. Utilizando o Instituto com base de apoio técnico-científico, começou campanhas de saneamentos e em poucos meses a peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. Ao combater a febre amarela na mesma época, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreção de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria. O transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, que eram métodos tradicionais no combate à molestia, e implantou medidas sanitárias que percorreram casas, jardins, quintais e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular. Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Com o crescimento dos surtos da varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi organizada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular. E no dia 14, a escala militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, que durou uma semana, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 1907. Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz, estabeleceu normas e estratégias para o controle dos mosquitos vetores da febre amarela. Dessa forma, a febre amarela é erradicada do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz recebe medalha de ouro pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro.
no Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim. Em 1908, houve a grande mudança do nome de Instituto Soroterápico Federal para Instituto Oswaldo Cruz. E com isso veio toda a reestruturação do Código de Saúde atual, naquele momento. Com esse novo código também veio a atualização de saúde e higiene, onde tudo isso colaborava com a saúde coletiva daquela época. Já em 1909, após essa reestruturação da saúde e restabelecimento dos novos códigos, Oswaldo Cruz decidiu se dedicar à instituição de Manguinhos, o Instituto de Manguinhos, que tinha como objetivo combater a febre amarela e todas as doenças provenientes dos mosquitos. Com toda essa reestruturação, todo esse quadro de higiene e avanço, a febre amarela é erradicada no Pará. Já na Amazônia, ele conseguiu restabelecer o saneamento e, com isso, ele trouxe melhorias para o pessoal que lá habitava, pois há um tempo já havia sido parada a obra da construção da estrada de ferro por conta do alto índice de morte dos operários. E logo após toda essa sanitização de Oswaldo Cruz, conseguiu-se restabelecer essa obra e dar continuidade à estrada. Oswaldo Cruz restabeleceu medidas sanitárias expressivas de imediato, ou seja, na ferrovia você só poderia entrar se você estivesse com o exame em dias e assim que você chegava lá você recebia uma quinina, que é um remédio que era utilizado para combater a malária. Dentro desse formato de recomendação, foi visto também que era interessante os trabalhadores obterem essa medida preventiva. Então, a fim de incentivar esses trabalhadores a utilizar a quinina como prevenção da doença malária, eles começaram a dar gratificação para esses funcionários que mantinha saudável por 3 meses, ou seja, você tinha que tomar aquela dose de quinina diariamente e após essa dose de quinina diariamente, você permanecendo nesse ritmo durante 3 meses sem nenhum indício de malária, você era gratificado. Além das pessoas também que se recusavam a não tomar diariamente e tudo isso era descontado no seu salário mensal. Com todo esse restabelecimento no meio ambiente do trabalho, ele também impôs que o funcionário tivesse que fazer exames periódicos para verificar se estava tudo bem ou se tinha indícios de alguma doença infecciosa ao restante da população. Paralelo a isso, estava acontecendo uma nova descoberta de uma nova doença em Minas Gerais, onde teve o primeiro caso numa criança de 2 anos, onde Carlos Chagas descobriu a doença infecciosa e contagiada por um inseto chamado barbeiro, vulgarmente. E com isso a doença teve o seu novo nome chamado de doença de Chagas. Após essa descoberta da doença de Chagas, o pesquisador Carlos Chagas resolveu ficar na sede de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, para fazer descobertas, e explorar mais sobre a doença da malária. Em 1913, Oswaldo Cruz foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivo de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. 1914. A Inspetoria de Isolamento e Desinfecção foi transformada em Inspetoria de Serviço de Profilaxia, utilização de procedimentos e recursos para prevenir e evitar doenças. Em meados de 1917, com o falecimento de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas assumiu a diretoria do Instituto IOG, Instituto Oswaldo Cruz, antigo Instituto de Patologia Experimental de Manguinhos. Carlos Chagas foi médico, cientista, infectologista e bacteriologista brasileiro, e sua administração manteve o mesmo modelo deixado por Oswaldo. Ele tinha como objetivo ampliar áreas de pesquisas, produções e ensino. Ele criou ações científicas definidas por campos de conhecimento, como zoologia médica, bacteriologia, imunização, fisiologia. Ele estendeu o programa de curso oferecido pela instituição desde 1908, criado pelos seus próprios pesquisadores. Carlos Chagas, como especialista em microbiologia e zoologia médica, diversificou os produtos biológicos fabricados pela própria instituição e estimulou ainda mais sua comercialização. Em 1920, aprovou o regulamento para o Departamento Nacional de Saúde Pública, em substituição que acompanhou o Decreto 14.189, dia 20 de maio de 1920.
Em 1921, foi aprovado o novo regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública. Com isso, o governo federal passou a colaborar ainda mais com a Diretoria de Saneamento e Profilaxia Rural, que combate as endemias rurais. Fez parte desse processo a criação da Delegacia de Higiene Profissional e Industrial, e ainda foram criados 2 novos serviços sanitários, da Marinha Mercante e dos navios de navegação, subordinados à Diretoria da Defesa da Sanitária Marítima e Fluvial. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, e foi o fim da República Velha, iniciando a Era Vargas, e é assim que encerramos o Jornal da Época.